O livro Sons do Divino e o Espírito Santo do Silêncio é uma coletânea de contos escritos pelo jornalista, escritor, webwriter, roteirista Alexandre Genari e virou filme. Esse aqui, olha. E a gente vai conversar hoje com ele, que está aqui conosco. Primeiro, um prazer. Ele que está toda semana aqui no Filmoteca, né? Mas hoje ele está como entrevistado. Muito melhor, né? É bom também, é bom estar como roteirista, como apresentador e é bom estar como entrevistado também. Estando aqui, tá tudo legal. Que ótimo. Bem, vamos falar desse filme, porque foi um filme que já participou aí de alguns festivais, inclusive premiado. Muito legal. Muito legal, super contente, Ana, do filme estar correndo os festivais. Vamos lá, então. Ele participou do Festival de Cinema de Triunfo, que é um festival de cinema nacional com mostras competitivas de curta e longa metragens, e também foi super premiado no Comunicurtas. É isso? Isso, Comunicurtas de Campina Grande. Depois da gente estar em Triunfo, o filme ganhou 4 prêmios lá. É legal dizer que esse filme, Os Sons do Divino, é um filme da Cláudia Pinheiro, da cineasta Cláudia Pinheiro, e que o roteiro foi adaptado a partir de um conto meu, que está no meu primeiro livro, adaptado por mim e pela Cláudia. São vários contos, e aí o conto chama Os Sons do Divino e o Espírito Santo do Silêncio. Esse foi o conto escolhido? Exatamente, esse foi o conto escolhido. Ele se passa em São Luís do Paraitinga, numa festa do divino que acontece lá. E tem uma coisa legal, uma particularidade desse filme, que ele foi filmado em 2009, um ano antes da enchente que teve em São Luís. Teve uma enchente enorme lá em 2010, que destruiu parcialmente a cidade, que é uma cidade histórica. E então é, portanto, um dos últimos registros que a gente tem da cidade, de alguns prédios históricos, inclusive da igreja matriz, que foi destruída com essa enchente. Aliás, a cidade em si, eu acho que ela é muito conhecida por conta dessa festa. Isso, a festa tem mais de 100 anos, é uma das festas mais tradicionais do estádio de São Paulo. É super conhecida por causa da festa do Divino. E qual que é a relação, né? O que acontece? A gente já sabe o que acontece na cidade, já sabe que tem a festa no meio, mas é um romance, é um policial, é um suspense? O filme é muito legal. Ele começa... O grande desafio da gente fazer esse filme é que ele é uma ficção inserida dentro da realidade. Então, a ficção foi filmada enquanto a festa rolava. A festa real rolava. A gente inseriu a ficção dentro. Mas é a história de um pai e uma filha que saem da roça, saem do meio do nada para participarem dessa festa do divino. E aí coisas bastante estranhas vão acontecendo. Estranhas. Então rola um suspense. Rola um suspense. Esse pai e essa filha vão desvendar o sumiço da mãe da menina e da esposa desse cara. Essa gira em torno deles o suspense, mas acontece também uma história de amor. Tá? Por trás disso tem uma história de amor dessa menina que a gente vai ver acontecer por aí. E você, como roteirista, você acompanhou as gravações? Como que foi essa sua relação? Acompanhei bem de perto. Tive com a Cláudia o tempo todo, com a equipe toda que estava filmando, e foi muito legal de filmar. Porque São Luís é uma cidade muito gostosa, já é um cenário praticamente a cidade, porque ela é linda, continua linda, está toda reconstruída, é um dos principais pontos turísticos do estado de São Paulo, além de Atibaia, que também é bárbara. Então foi muito legal participar das filmagens, foi bárbaro. E essa relação roteirista, né, quando passa para o filme, a gente... Sempre que vê um filme, que lê, sempre tem aqueles comentários, o livro é melhor, o filme é isso, não, mudou e tal. O filme é baseado, né, no conto, ou ele realmente segue, vamos dizer assim, toda a trama mesmo que o conto traz? Ele é bem fiel ao conto, mas ele é baseado no conto, porque a gente mudou um pouquinho o formato para ele ter uma linguagem bem cinematográfica. Então eu diria que ele é baseado no conto. Mas tem as características... Não muda, assim, né?
Tem as características, o desfecho é o mesmo, a estrutura narrativa é a mesma, ele é bem fiel ao conto, sim. Porque tem essa dificuldade, né, do leitor, assim, às vezes, identificar coisas diferentes, às vezes o leitor não aceita, né? Fica revoltado. Fica meio bravo, mas ao mesmo tempo que a literatura e o cinema vivem uma história de amor, eles vivem também uma história de muita intriga, né? Então é muito difícil a gente ver casos de contos, de adaptações de literatura para cinema no qual o cinema fica melhor, né? Tem sempre aquele negócio, mas o livro é melhor, mas o conto é melhor. E esse é mais um caso, né? Difícil, as pessoas acabam lendo e falam, mas o conto é mais legal. Lógico, o conto você tem a história muito mais distendida, muito mais explicada, mas as linguagens são diferentes, né, gente? Então... Sem contar que quando a pessoa lê o livro primeiro, ela cria toda aquela imagem, né? E aí, quando ela vai ver as imagens, não bate com o que ela criou, né? Exatamente. Esquecendo que cada leitor é um universo. Exatamente. No caso da literatura, o cineasta é você. Você constrói na tua cabeça as tuas imagens, né? E quando você vê o filme, as imagens já estão traduzidas para você em termos de imagem para o espectador, né? Mas a gente está falando do filme, vocês estão vendo algumas imagens. Mas e quem quiser assistir o filme inteiro? Hoje, somente em mostras? Só em mostras. Porque o curta-metragem, como vocês sabem, ele não é exibido no circuito normal como um filme de longa-metragem. Mas o que acontece é que sempre há programações de curta-metragem e esse filme, volta e meia, ele é exibido em salas, principalmente em São Paulo. Então é preciso ficar atento para quando houver uma programação. Isso está sempre sendo muito divulgado no Facebook, na internet e por todos os meios de comunicação, sobretudo internet. Então, volta e meia, o filme é exibido em alguma mostra e a gente está sempre divulgando isso na net. Então, só ficar ligado. Só ficar ligado. Bem, parabéns, né, por mais esse trabalho. E o Filmoteca tá aí, né, firme e forte. Opa, firme e forte. E estão saindo mais filmes novos aí para o pessoal ver, para todo mundo ver. Legal, então, Ale. Parabéns, muito obrigada. Legal. Obrigado você pelo convite e eu espero vocês na Filmoteca do Roteirista. Até já.